vou falar hoje Les voy a hablar hoy sobre o evangelho empirista, acerca del Evangelio empirista, que é o fundamento do reteté. que es el fundamento del reteté. O que é o evangelho empirista? ¿Qué es el Evangelio empirista? Será que ele está se alastrando em muitas igrejas evangélicas? ¿Será que está arrastrando a muchas iglesias Ele evangélicas? faz parte do evangelho da salvação? ¿Él hace parte del Evangelio de la salvación? Ele faz parte do evangelho do reino? ¿Hace parte del Evangelio del reino? Ele inclui as bênçãos do evangelho da graça? ¿Él incluye las bendiciones del Evangelio de la gracia? E por que ele é o principal fundamento do ¿Y reteté? por qué es el principal fundamento del reteté? Vamos saber, Vamos a saber, dentro da Bíblia por Sagrada, dentro de la Biblia Sagrada, concernente ao evangelho empirista, concerniente al Evangelio o empirista, fundamento el fundamento de um vento de doutrina de un viento de doctrina por nome reteté. por nombre de reteté. E como chuva, o poder se derramar, línguas estranhas repartidas entre os crentes, é a presença do meu Deus neste lugar. Empirismo. Empirismo. Esta palavra, empirismo, Esta palabra empirismo é proveniente do francês, proviene del francés. empirisme. Empirisme. E empirismo significa Y empirismo significa uma doutrina una doctrina ou um sistema filosófico, o un sistema filosófico segundo o qual conforme el cual todo conhecimento todo conocimiento provém unicamente da experiência, proviene únicamente de la experiencia, limitando-se limitándose ao que pode ser captado al que puede ser captado do mundo externo, del mundo externo, pelos sentidos, por los sentidos, pelas por las emoções, emociones, pelo sentimentalismo, por el ou que sentimentalismo, pode ser captado o que puede ser captado do mundo subjetivo del mundo subjetivo pela introspecção. por la introspección. Na verdade, em suma, A la verdad, en suma, o que seria ¿qué sería o evangelho empirista? un evangelio empirista? É um tipo de ensinamento Una clase de enseñanza que busca novidades, que busca novedades, que busca novas que visões, busca nuevas visiones, que busca novas revelações. que busca nuevas revelaciones. Empirismo Empirismo é a doutrina es doctrina que se limita que se limita de que o crente tem de andar em novas luzes. de que el creyente tiene que andar en nuevas luces. O crente tem de aprender coisas El novas. creyente tiene que aprender nuevas cosas. Tem de sair da monotonia, Tiene que salir de la monotonía, aquela mesmice, aquella mismisa, aqueles cultos frios aquellos cultos fríos, em que só cantam en que corinhos, solo se cantan unos coritos, em que só batem en que palmas, solo se baten em palmas, que só tem en que revelações, solo hay revelaciones uma exposição da palavra. o una exposición de la palabra. Não. No, Eles acham isso monótono. ellos creen a eso monótono. Então, o evangelho empirista, Entonces el evangelio empirista, ele dá ênfase él da énfasis a a la manifestações manifestación, estranhas, Extrañas. as manifestações do Espírito Santo. las manifestaciones del Espíritu Santo. Ele quer coisa nova Ellos quieren cosas nuevas para atrair o povo, para atraer al pueblo, para chamar a atenção, para llamar la atención, para que a igreja possa encher, para que la iglesia se pueda para llenar, que o povo possa vibrar. para que el pueblo pueda vibrar. Este é o evangelho empirista. Este es el evangelio O empirista. evangelho empirista, El evangelio ele empirista dá ênfase a novas visões, da énfasis a las nuevas a visiones, movimentos. a movimientos. O povo não vai buscar a fé. El pueblo no va a buscar la O fe. povo quer receber algo El pueblo quiere recibir algo para sua autoestima, para su para sua autoestima, própria para valorização. su propia valorización. Desprezar-se-á Se expresará o tema principal do culto, el tema principal del culto, a palavra, la palabra, os dons, los dones, e apegar-se-á y se agarrará a coisas que não têm a importância, cosas que no tienen mas que importancia, atrai ao povo, pero que atrae al mas pueblo, que chame o povo. que llama al pueblo, Novas luzes, nuevas luces, novas maneiras de culto, nuevas formas de cultos, novas formas de hinos, nuevas formas de alabanzas, novas manifestações, nuevas manifestaciones, novas obras, nuevas obras, que assim que así poderão podrán tocar tocar no povo. en el pueblo. Só que a Bíblia nos diz Solo que nos dice la Biblia a respeito de outro evangelho. acerca de otro evangelio. Lá em Gálatas, Allá en Gálatas, capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, verso 8 y verso 9. o apóstolo Paulo salienta: El apóstol Pablo alienta. mas ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos ensinar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema quer dizer seja maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Muitos crentes Muchos creyentes buscam novidades. buscan novedades. Isso em todos os âmbitos. Eso en todos los ámbitos. Muitos estão achando que aquele evangelho Muchos están creyendo que aquel evangelio, que os crentes dos primórdios, que los creyentes los primordios, os crentes passados, antigos, los creyentes pasados, antiguos, pregavam, predicaban, hoje não tem mais valor. hoy no tiene más valor. Que isso? ¿Qué es eso? Vai pregar uma mensagem contra o ¿Va a pecado? predicar un mensaje contra el pecado? Que isso? ¿Qué es eso? Vai fazer um culto com hinos ¿Va a ser un culto con alabanzas? da harpa cristã, ¿La arpa cristiana? de outros hinários? ¿De otros himnarios? Vai cantar corinhos? ¿Va a cantar coritos? Não. No. Isso aí parecem hinos fúnebres. Eso parece alabanzas fúnebres. himnos Parecem fúnebres. hinos de velório. Parece himnos de velorio. Tem que tocar algo que a população quer. Tiene que tocar algo que la población quiere. Tem de entrar na linguagem do povo. Tiene que entrar en el lenguaje del pueblo. Tem de vestir as mesmas roupas que Tiene as que pessoas vestir têm las usado. mismas ropas que han usado las personas. Os mesmos ritmos de música. Los mismos ritmos de música. Para atrair aos pecadores. Para atraer a los pecadores. E assim, Y de esta manera, sendo este evangelho empirista, siendo este evangelio empirista, evangelho que busca novidades, evangelio que busca novedades, muitas igrejas muchas já iglesias estão caindo neste conto maligno. ya están cayendo en este cuento maligno. Por quê? ¿Por quê? Conto maligno. Cuento maligno. Porque quando Paulo chegou em Atenas, Porque cuando Pablo llegó en Atenas, os atenienses, los atenienses, eles gostavam de ouvir novidades. a ellos les gustaban oír novedades. Eles não queriam saber da mensagem de Paulo. Ellos no querían saber del mensaje de Pablo. Atos capítulo 17, versículo 18. Hechos capítulo 17, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Os epicureus Los epicúreos faziam parte de uma escola filosófica hacían parte de una escuela filosófica de um filósofo por nome Epicuro, de un filósofo por nombre de Epicuro, que era um filósofo grego. que era un filósofo griego. Os estoicos também También los estoicos faziam parte de uma escola filosófica. hacían parte de una escuela filosófica. Então eles regiam o povo através da sabedoria, Entonces regían al pueblo por medio de la mas sabiduría, não a sabedoria divina, pero no por la sabiduría mas a divina, sabedoria animal e diabólica. pero por la sabiduría animal y Porque diabólica. Tiago nos assevera Porque Santiago nos asevera que nem toda sabedoria é de Deus. que ni toda sabiduría es de Dios. Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15. Santiago capítulo 3, verso 14 y 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, a sabedoria animal e a sabedoria diabólica. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A sabedoria dos filósofos gregos, La sabiduría de los filósofos em griegos, muitas partes, en muchas partes,
era sabedoria diabólica, animal e terrena. Era sabiduría diabólica, animal y terrena. E eles não gostaram quando Paulo chegou pregando a mensagem da Y a ressurreição. ellos no les gustó cuando Pablo llegó con el mensaje de la resurrección. Eles falaram, esse paroleiro. Ellos dijeron, ese O palabrero. que é paroleiro? ¿Qué es palabrero? É um tagarela. É quem fala bastante. Es quien habla bastante. É um falador. Es un hablador. Uma pessoa começa a falar La e não persona para empieza mais. a hablar y no para más. Então a mensagem da ressurreição Entonces, en el mensaje de la resurrección, soou ruim aos ouvidos dos filósofos. sonó feo a los oídos de los Eles filósofos. não aceitaram. Ellos no aceptaron. Ah, já vem ele de novo com essa ya mensagem. viene ese de nuevo con ese mensaje. Eu já ouvi dizer que Jesus ressuscitou. Ya escuché decir que Jesús resucitó. Ele deixou a sepultura de José de Arimateia Él vazia. dejó la sepultura de José de Arimatea vacía. Só ficou o lençol sem ninguém lá. Solo se quedó solo, sin nadie. Cristo ressurgiu em corpo. Cristo resurgió en cuerpo. Ah, a gente já ouviu falar. Ah, ya escuchamos Agora já hablar. vem esse tagarela. Cuando viene ese hablador, De novo aqui. de nuevo aquí, A mensagem do evangelho en el mensaje del Evangelio, soou ruim sonó feo aos ouvidos dos a los filósofos. oídos de los filósofos. E o apóstolo Paulo também falou certa vez Y también el apóstol Pablo dijo en cierta que ocasión a doutrina da palavra de Deus, que la doctrina de la palabra de Dios, ela faz comichão, ella hace comezón, coceira, comezón nos ouvidos dos ímpios e en los dos oídos incrédulos. de los impíos y los incrédulos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Mas por quê? ¿Pero por qué? Eles sentiram comichões nos ouvidos. Ellos sintieron comezón en sus Porque eles oídos. gostavam de novidades. Porque les gustaba de novedades. Gostavam de coisas novas. Les gustaba cosas nuevas. Coisas da atualidade. Cosas de la Eles actualidad. achavam a mensagem da ressurreição antiga. Creían el mensaje de la resurrección antigua. Atos capítulo 17, versículo 21. Hechos capítulo 17, verso 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eles gostavam de novidades. A ellos les gustaba de novedades, De ouvir de oír e de dizer y de decir. novidade. Novidades. Então, o povo ali Entonces el pueblo gostava disso. le gustaba esto. E da mesma Y forma, de la misma forma acontecem na atualidade. ocurre en la actualidad, Acontecem nos dias atuais. ocurre en los días actuales. Por quê? ¿Por qué? Muitos não querem saber mais. Muchos no quieren saber más. A mensagem da doutrina de El Deus. mensaje de la doctrina de Dios. Ah, já está pregando essa mesma se doutrina. está predicando esa misma doctrina. Pra que eu já sei. Televisão Yo é pecado, sé, eu já sei. televisión es pecado, ya sé. Eu já sei que não Já sei pode usar brinco. que no se puede usar aretes. Eu já sei que não pode usar calça, Ya sé- dizem muitas ya sé mulheres. que muchas mujeres dicen, ya sé que no se puede usar Não pantalón, posso usar sapato alto. no puedo colocar zapato de taco alto. Eu já sei. Ya lo sé. Que eu não posso ir à praia. No puedo ir a la Eu já venho playa. com essa conversa. Ya viene con esa Eu conversación. já sei que Jesus cura. Ya sé que Jesús sana. Ah, eu já ouvi falar que Jesus vai voltar desde criança. Ya oí que Jesús iba a volver desde niño. Ah, já vem com essa conversa de Ya Santa viene con esa Ceia. conversación de Santa Cena. Eu já sei o que é o pão e o que é o Ya vinho. sé lo que es el pan y el vino. Não, é a mesma coisa. No, es lo mismo. Essa mesmice. Eso mismo. Tem que falar coisa nova. Tiene que hablar cosa nueva. E isso está afetando muitos Y crentes. eso está afectando a muchos creyentes. Ah, não, esse mesmo hino. Ah, esa misma Não, alabanza. esse não parece de velório. Eso parece de velorio. Esse corinho. Esse corito. A igreja não tem um instrumento. La iglesia no tiene instrumento. Não tem um músico. No tiene un músico. Não tem uma orquestra, No uma tiene banda. una orquesta, una banda. Não, isso aí já era. Eso ahí ya era. Não. No. Quantos estão assim? ¿Cuántos que están así? Eles gostam de ouvir novidades. Les gusta escuchar novedades. Pregadores que sobem ao púlpito Predicadores que suben al púlpito com testemunhos con terríveis. testimonios terribles. Eu fui bandido. Yo fui bandido. Eu matei 10. Yo maté a 10. Eu cortei a cabeça de não sei quantos. Yo corté la cabeza de no sé cuántos. Eu comia defunto no cemitério. Yo comía difuntos en el cementerio. Chupava o sangue de animais. Chupaba sangre de animales. Eu fui o quarto bruxo do mundo.
Yo fui el cuarto brujo del mundo. Quantos gostam? Já ouviu isso, ¿A irmão cuánto le Cristo? gusta? La verdad que sí, Pastor John. Gostam de novidades. Le gusta de Eles novedades. querem novidades. Quieren novedades. Grupos de coreografias na Grupos de igreja. coreografía en la iglesia. Peças teatrais. Piezas teatrales. E isso eles acrescentam a palavra de Deus. Y ellos acrecientan la palabra de Dios. Isso os fazem acrescentar Eso lo hacen acrecentar o texto el sagrado, pasaje sagrado. a verdade sagrada La verdad sagrada de Deus que é de insubstituível. Dios que es insustituible. Diz a palavra. Dice la palabra. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hoje vos ordeno. Hoy os ordeno. Então não posso acrescentar a palavra. Entonces no puedo añadir a la palabra. Eu não posso acrescentar algo à Bíblia. No puedo añadir algo a la Biblia. Eu devo obedecer a Bíblia. Yo debo de obedecer Não la é a Biblia. Bíblia que deve me No obedecer. es la Biblia que me debe de Não, obedecer. eu devo obedecer os santos escritos. Yo debo de obedecer los santos escritos, Inspirados divinamente pelo Divino Espírito Santo. inspirados divinamente por el Divino Espíritu Santo. Então eu tenho que me sujeitar à Entonces yo palavra. me tengo que sujetar a la Não palabra. a palavra se sujeitar a mim. No la palabra sujetarse a mí. Então não posso acrescentar. Entonces no puedo aumentar. Porque a mensagem do Evangelho é simples. Lo que el mensaje del Evangelio es Se o simple. homem hoje quer novidade, Si el hombre hoy quiere novedad, quer empirismo, quiere empirismo, coisas novas, Coisas nuevas, é porque ele não quer se submeter à es palavra. porque no se quiere someter a la A palabra. palavra não mudou. La palabra no cambió. Ela é a mesma. Ella es la misma. Ela salvou, Ella salvó, ela salva, ella salva, e ela salvará. y ella salvará. Mateus 24, 35. Mateos 24, 35. Passam os céus e a terra, Pasan los cielos y la mas tierra, as minhas palavras, mis palabras não hão de passar. no pasarán. Então elas permanecem. Entonces ellas permanecen. E muitos estão enjoados. Y muchos están, Não conseguem mais receber. no consiguen más recibir, Estão enojados. Não conseguem, sentem repúdio. sienten repudio, Sentem separação. sienten separación, Não querem receber mais a no palavra. quieren recibir más la palabra. E já vai pregar a mesma coisa. Ya va a predicar lo mismo. Bíblia diz, quando Deus usou Moisés La Biblia dice que cuando Dios usó a Moisés para a multiplicação dos pães, para la multiplicación de los panes, chegou tempo que o povo se enjoou do maná. llegó un tiempo que el pueblo se llenó del maná. Então o povo comia maná todo Entonces dia el pueblo comía maná todos los días e o povo se enjoou. y el pueblo se llenó. O povo queria, as pessoas queriam novidades. Las personas querían novedades. Números capítulo 11, versículo 6. Números capítulo 11, versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Só este maná? Solo este maná. O povo falava, só isso? El pueblo decía, ¿solo esto? Dias nós estamos comendo pão? Hace días que estamos comiendo pan. Só este maná? ¿Solo este maná? Só este maná diante dos nossos olhos? ¿Solo este maná delante de nuestros ojos? Eles queriam novidades. Ellos querían novedades. Eles queriam outras coisas. Queriam outras coisas. Da mesma forma. De la misma manera, Só revelação? ¿solo revelación? Não. No. Só cura? ¿Solo sanidad? Não. No. Só palavra? Solo palabra. Ih, piorou, não. Empeoró, no. Queremos coisas novas. Queremos cosas nuevas. Para atrair aos jovens. Para atraer a los jóvenes. Para atrair a mocidade. Para atraer a la mocidad, Para a la atrair os juventud. que estão mais perdidos. Para entregar más perdidos. Então vamos fazer igual eles fazem. Entonces vamos a hacer igual como hacen. Fazer baile aqui na igreja. Hacer un baile en la iglesia. Fazer aqui um encontro aqui na igreja. Hacer un encuentro aquí en la iglesia. Com fumaças no palco. Con humo en el palco. Com fumaças saindo do púlpito. Con humo saliendo del púlpito. Vamos deixar a igreja escura. Vamos a dejar la iglesia oscura. Só este maná? ¿Solo este maná? Então o povo está enjoado Entonces el pueblo está cansado de só receber aquela mesma de solo palavra. recibir aquella misma palabra. Só receber aquela mesma doutrina de moestação. Solo aquella doctrina de amonestación. Então eles querem novidades. Entonces quieren novedades. Mas a palavra Pero la palabra continua a mesma. sigue la misma. Ela é o pão do céu. Ella es el pan del E cielo. por ela Y por que ella nós temos que tenemos de seguir que seguir os trilhos da salvação. los trillos de la salvación. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vem dominar o meu ser, Espírito Santo de Deus, vem minha alma encher. Ó Espírito Santo de Deus, vem dominar o meu ser. Oh, vem encher a minha vida, minha vida e meu coração de alegria. Oh, vem tocar em mim com brasas vivas, com brasas vivas. A adoração profética. La adoración profética. Você tem visto muitos CDs Usted ha visto muchos CDs cujos estão escritos en cuyos están escritos adoração profética. adoración profética, Movimento da adoração. movimiento de adoración, Adoração da última hora. adoración de la última hora, Santa geração. santa generación, Adorando no altar. adorando en el altar. Muitos CDs evangélicos, Muchos CDs evangélicos, cantores evangélicos cantantes evangélicos, estão se incluindo se están incluyendo em um ministério chamado adoração profética. en un ministerio llamado adoración profética. Adoração profética, segundo eles, Adoración profética, según UNES, é uma parte da Bíblia a qual a igreja esqueceu. es una parte de la Biblia en cual la iglesia se ha olvidado. Diz que a igreja tem que voltar às raízes Dice que la iglesia tiene que volver a las raíces e adorar com toda a alma, y adorar con toda el alma, e ministrar na hora dos louvores, ministrar en el momento de las alabanzas, profetizar na hora dos louvores. profetizar en el momento de los loores. Eles dizem que Davi tinha um ministério profético de adoração. Dice que David tenía un ministerio profético de la E adoración. esse ministério tem de ressuscitar, Que hoy en día ese ministerio tiene que que ele resucitar, está morto. que él está muerto. Eles dizem que a adoração profética Ellos dicen que la adoración profética é trazer o céu à es terra. traer el cielo a la tierra. É mostrar para o povo o verdadeiro sentido Es mostrarle al pueblo el verdadero sentido de se adorar a Deus. de adorarse a Dios. Chama Ministério da Adoração Se Profética. llama ministerio de la adoración Tem até profética. pastoras. Que hasta pastoras, Pastora falando de tal. pastora fulana de tal, Adoração profética. adoración profética. Grupo tal. Grupo tal, Adoração profética. adoración profética. Mas eu já quero dizer quando surgiu Pero quiero decir que cuando surgió na igreja brasileira en la iglesia brasilera este tal ministério este tal ministerio da adoração profética. de la adoración profética, A partir do ano de 1970, a partir del año 1970, muitos crentes no Brasil muchos creyentes en el Brasil começaram a abandonar empezaron a abandonar os cultos tradicionais que eram realizados em suas igrejas. los cultos tradicionales que estaban realizando en sus iglesias. Quais eram os cultos tradicionais? ¿Cuáles eran los cultos tradicionales? As igrejas, elas não abriam geralmente todos os dias. Las iglesias generalmente no abrían todos los días. Elas abriam 3 vezes por semana. Ellas abrían 3 veces por semana. E muitas igrejas, Y muchas os dias iglesias da semana en los días de eram la semana eran terça, martes, quinta jueves e domingo. y domingo. Terça, quinta e domingo. Martes, jueves y domingo. Esses 3 dias eram dias de culto nas igrejas. Esos 3 días eran días de culto en la Sim, iglesia. eu digo a maioria delas. En la mayoría de ellas. Mas, porém, Pero todos os dias, todos los días, pela manhã, por la mañana, tinha um grupo de irmãs había un grupo de hermanas que abriam a que igreja, abrían la iglesia abriam as igrejas abrían las iglesias para fazerem círculos de oração, para realizar círculos de oración, para fazerem consagração. para hacer consagración. Então, todos os dias a igreja, Entonces todos los días la iglesia, as igrejas eram abertas. las iglesias eran abiertas. Com a vinda dos neopentecostais ao Brasil, Con la venida de los neopentecostales al Brasil, quem são os neopentecostais? ¿quiénes son los neopentecostales? São aquelas igrejas que querem imitar as igrejas pentecostais, Son aquellas iglesias que quieren imitar las iglesias pentecostales, mas elas não têm doutrina. pero ellas no tienen Eles doctrina. dizem que acreditam em cura. Ellos dicen que creen en Eles sanidad, dizem que creem em libertação. dicen que creen en liberación, Todavia, pero não há proibição nenhuma no hay nessas igrejas. ninguna prohibición en esas Existe iglesias. até um jargão Existe hasta un jargón que eles dizem: que dicen, na minha igreja en mi iglesia é proibido proibir. es prohibido prohibir.
proibido proibir. Está prohibido prohibir. É a verdadeira porta larga. Es la verdadera puerta A ancha. porta, o caminho largo que Jesus falou. Está muy explícito, me parece, Pastor É Johnny. claro, proibido, proibido, tá na cara que é o caminho largo da perdição do inferno No tiene mesmo. límite ninguno. Não tem limite nenhum. Lá não pode proibir nada mesmo. Faz o que o diabo gosta, o amor é livre. El amor es libre. Capítulo 7, versículo 13 e 14 de Mateus. Capítulo 7, versos 13 y 14 de San Mateo. Porfiai entrar pela porta estreita, Busca entrar por la puerta estrecha. porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, Ancho y espacioso es el camino que lleva a la e perdición. são muitos que entram por ele. Y son muchos que entran por ella. Então, essas igrejas Entonces, esas iglesias neopentecostais, neopentecostales elas já não queriam ter proibição à doutrina da palavra de ya no Deus. querían tener la prohibición de la doctrina en la palabra de Dios. Então, elas começaram a achar muito antiquado, Entonces la empezaron a encontrar muy anticuado, cafona, cansativa. aquele negócio dos cultos, a mesma coisa. Aquel asunto de los cultos era lo mismo. Era a pregação, Era os predicación, louvores tradicionais, las alabanzas tradicionales, os corinhos, los coritos, os dons do Espírito Santo los sendo dones manifestos. del Espíritu Santo siendo Então, manifiestos. eles substituíram Entonces sustituyeron a oração e o jejum la oración y el ayuno para esta chamada adoração profética. para esta llamada de adoración profética. Eles arrancaram Ellos arrancaron os cultos de consagração, los cultos de consagración, os cultos doutrinários los cultos doctrinarios das igrejas de las que iglesias davam ênfase ao jejum, que daban énfasis al ayuno, que davam ênfase à consagração do que corpo, daban énfasis a la ao consagración del cuerpo, sacrifício vivo, al sacrificio vivo, que davam crente a ter uma vida posta na oração, no clamor, que daban creyente puesta en la vida en la oración y el clamor, e substituíram y lo sustituyeron pela chamada adoração profética. por la llamada adoración profética. Aí o mundanismo entrou claramente Ahí el mundanismo entró claramente na maioria das igrejas en la mayoría evangélicas. de las iglesias evangélicas. E está aí, Y ahí está, para você contemplar para que usted contemple como estão as igrejas. cómo están las iglesias. E o movimento da adoração profética Y el movimiento de la adoración profética é o seguinte: es lo siguiente. os cultos Los cultos parecem com os cultos pagãos africanos, parece con los cultos paganos africanos, os cultos afro-brasileiros. los cultos As afro-brasileros. pessoas entram em transe, Las personas entran en trance, recebem espíritos reciben espíritus que até começam a imitar animais. que hasta empiezan a imitar animales. As pessoas começam a gritar no meio do culto, Las personas empiezan a gritar en medio del culto, começam a estremecer o corpo, empiezan a estremecer el cuerpo. pessoas começam a bater asas como querem voar, Las personas comienzan a letear como si quisieran volar. pessoas começam a andar como bichos, Las personas comienzan a andar como bichos, andar engatinhando. a andar gatillando. Pessoas começam a Gateando. engatinhar em cima dos palcos. Empieza a gatear arriba de los palcos. Pessoas começam a agir Personas empiezan a actuar de maneiras antibíblicas. de formas antibíblicas. Ficam tremendo. Se quedan temblando. Começam a gritar. Empiezan a gritar. Fica o povo histérico. Se queda el pueblo histérico. Porque eles dizem que estão adorando. Porque dice que están adorando. É uma adoração Es profética. una adoración profética. É uma adoração que não foi revelada. Es una adoración que no ha sido revelada. Enquanto isso, Y mientras tanto, o cantor, el cantante ele fica ministrando. se queda ministrando. Eu profetizo que todos os bares do Brasil se transformarão em igrejas. Yo profetizo que todos los bares de Brasil se transformarán en iglesias. E até uma determinada cantora, Y hasta una determinada cantante que ela canta dos rios de águas vivas, que canta las alabanzas de Agua Vivas ela fez uma profecia dessa no Rio de Janeiro. hizo una profecía de estas en el Río E de até Janeiro. agora não se cumpriu. Y hasta ahora no se ha cumplido. E nem vai se Y cumprir. ni se va a cumplir. Porque 5,19 de 1 João, o mundo jaz do maligno. Porque 5:19 de 1 de Juan, en el mundo ya es del maligno. Então fica esse movimento. Entonces se queda ese movimiento. As pessoas sem doutrina nenhuma, Las mismas, sin ninguna doctrina, maquiadas, pintadas, maquilladas, pintadas, começam a profetizar. empiezan a profetizar. E as pessoas levantam a mão como sinal de Y adoração. las personas levantan la mano como señal de Pessoas adoración. choram, Personas lloran, começa a estremecer o corpo, empiezan a estremecer el cuerpo, gritam, gritan, começam como a berrarem, empiezan como a berrar, fazem gestos de animais, hacen gestos de animales, engatinham, gatean, enfim. en fin. O culto fica um horror, El culto queda un horror enquanto aquelas músicas vão tocando. en cuanto las músicas van É tocando. adoração profética. Es adoración profética.
E tem sido usado também um instrumento Y ha sido utilizado también un instrumento chamado shofar. llamado shofar. É um instrumento judeu, Es un instrumento judío. é um instrumento que é mais usado na religião judaica. Es un instrumento que es utilizado más en la religión E eles judaica. atribuem um poder celestial a esse Y instrumento. ellos atribuyen un poder celestial a esse instrumento. O que é um shofar? ¿Qué es un shofar? Fala-se shofar ou zofar. Se dice shofar o sofar. Ou shofar ou zofar. O shofar o sofar. É um corno de um boi. Es un cuerno de buey. É um chifre de um boi. Es un cuerno de buey. Boi ou búfalo, O buey o búfalo. que a pessoa toca naquele Que chifre. la persona toca en ese cuerno. E eles acreditam que tem algum poder celestial Y las personas creen que tiene un poder celestial. que sairá daquele Que chifre. saldrá de aquel cuerno. Que sairá através do zofar. Que saldrá a través del sofar. No entanto, Mientras- o shofar El sofar é considerado um dos instrumentos de sopro mais antigos. es considerado uno de los instrumentos de soplo más antiguos. Ele foi usado sempre em função de serviços religiosos. Siempre fue utilizado en función de servicios religiosos. O shofar El sofar não produz sons delicados, no produce sonidos delicados como o clarim moderno, como el clarín moderno, como a trombeta, como la trompeta o trompete o trombón ou outro instrumento de sopro. o otro instrumento de viento. O zofar é considerado sagrado, El sofar es considerado sagrado. que quando um judeu tocava o zofar, Que cuando el judío tocaba el sofar, achava-se que era uma voz celestial. se creía que era una voz celestial. Então, o zofar era usado, Entonces, el sofar era utilizado, era tocado nas ocasiões solenes, era tocado en las ocasiones solemnes, em cerimônias, en ceremonias, em coisas especiais. en cosas especiales. O shofar também era tocado nas guerras. También el sofar era tocado en las guerras. Quando se tocava o shofar, Cuando se tocaba el sofar, queria dizer que era para o povo se preparar para batalhar. quería decir que era para el pueblo prepararse para la batalla. O shofar era tocado nos chamamentos. El sofar era tocado en los llamamientos. Quando se queria chamar alguém, Cuando se quería llamar a alguien, tocava-se o zofar. se tocaba el sofar. Então, o ministério da adoração profética, Entonces el ministerio de la adoración ele tem profética usado esse instrumento. ha utilizado ese instrumento. E tem até uma cantora, Y hasta hay una cantante, ela canta um hino que fala do Espírito Santo. canta una alabanza que habla del Espíritu Santo. Fala Espírito Santo. Habla del Espíritu Santo. Ela tem um CD Ella tiene un CD de capa vermelha de tapa roja. e tá até com a correntinha do Brasil. Y ahí tiene una cadena de Brasil. E ela tem Y ella tiene, um zofar na mão dela. y ella tiene un sofar en su mano. Ela faz parte do ministério da adoração Que profética. ella hace parte del ministerio de la adoración profética. Mas o engraçado Lo é que gracioso como Satanás, es que como Satanás ele quer usar a palavra de Deus para enganar. quiere utilizar la palabra de Dios para engañar. Os promotores da adoração Los profética, promotores de la adoración profética eles usam primeiro Crônicas, capítulo 25, Isso. versículo 1. usan 1 Crónicas capítulo 25, verso 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Então eles dizem, Entonces ellos dicen, esse ministério de profetizar com zofar ese ministerio de profetizar con el sofar é bíblico. es bíblico. Asaf era maestro. Asaf era maestro, Emã era maestro. Emán era maestro, Gedutum era maestro. Jedutún era maestro, Da orquestra que tocou na inauguração do templo. de la orquesta que tocó en la inauguración del templo, No reino de Salomão. en el reino de Salomón. Tá vendo? Eles profetizaram com os Está viendo, instrumentos. profetizaron con esos Então instrumentos. tenho que profetizar com o zofar. Entonces tengo que profetizar con el sofar. Isto não é bíblico. Esto no es bíblico. Porque eles profetizaram com instrumentos Porque ellos profetizaron con instrumentos
Porque o Espírito Santo se apoderou deles naquele momento. Porque el Espíritu Santo se apoderó de ellos en aquel Que a momento. Bíblia chega a nos Que dizer, la Biblia nos llega a decir, capítulo 7 de 2 Crônicas, capítulo 7 de Segunda de que o Crónicas, fogo de Deus desceu que el fuego de Dios descendió no dia da en inauguração. el día de la inauguración. Não foi algo preparado, No fue algo preparado, não foi algo ensaiado. no fue algo ensayado. E eles nem tinham em mente Y ellos ni tenían en de mente pegar algum instrumento para de profetizar. agarrar algún instrumento para Não foi algo profetizar. espontâneo. Fue algo espontáneo. Eles não levaram nada Ellos para o culto. no llevaron nada al culto. No meio da orquestra, En medio de la Deus orquesta, se apoderou dos Dios tocadores. se apoderó de los músicos. Deus se apoderou dos músicos naquele Dios se momento. apoderó de los músicos en aquel Então foi algo momento. espontâneo. Entonces fue algo Foi espontáneo. algo do Espírito Fue algo Santo. del Espíritu Santo. Nada tem a ver com a famosa adoração profética. Nada tiene que ver con la famosa adoración profética. Nada. Nada. E muitos dizem, E dizem muitos, eu profetizo. eu profetizo. Eu profetizo em sua vida. Yo profetizo en su vida. Eu profetizo em sua casa. Yo profetizo en su casa. Eu profetizo em sua família. Eu profetizo em sua família. Isto é antibíblico. Isto é antibíblico. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Porque a escritura não foi produzida Porque la escritura no fue producida por vontade de homem algum. por voluntad de hombre alguno. A profecia La profecía não foi produzida no fue producida por vontade de homem algum, por voluntad de hombre alguno, mas por homens santos pero por hombres que santos falaram movidos que hablaron movidos pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Então, mesmo que eu profetize, Entonces, mismo que yo profetice, eu profetizo a sua vitória, yo Cristian, profetizo su victoria, que você vai ganhar tal coisa. que va a ganar en tal cosa. Se Deus não falou na minha boca, Si Dios no habló en mi boca, se Deus não me inspirou, si Dios no me inspiró, de nada adiantará, de nada porque adelantará, a profecia não é pela vontade do homem. porque la profecía no es por voluntad del A hombre. profecia, ela não tem a função La profecía no tiene la de función dar carro para ninguém, de dar carro a nadie, de dar casa para ninguém. de dar casa a nadie. A função profética da Bíblia, La función profética de la do Biblia, dom do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, capítulo 14, versículo 3 de 1 Coríntios. capítulo 14, verso 3 de Porque 1 a Corintios, profecia é para edificação, porque la profecía es para edificación, para consolação para consolación e para y exortação. para exhortación. Isto é Esto es o dom de el profecia. don de profecía. É para edificar a igreja. Para edificar la iglesia. Onde está morta. Donde está muerta. Onde está triste. Onde está triste. A profecia vai levantá-la. La profecía la va a levantar. A profecia também También la profecía é para es exortação. para exhortación. Ou seja, O sea, para tirar o pecado da igreja. Para quitar el pecado de para la iglesia. falar contra o pecado. Para hablar contra el para pecado. falar contra o erro. Para hablar contra para el falar error. contra as coisas ocultas. para hablar contra las cosas E ocultas. também para consolar, E também para consolar os que estão no templo. Los que están en el templo. Agora, Ahora, inventam um novo modo Inventan un de nuevo adoração modelo profética de adoración profética. que o diabo está operando. Que el diablo está E operando o povo pensa que é Deus. y el pueblo piensa que es Dios. Pensa que é o Espírito Santo. que é o Espírito Santo. Mas é Satanás. Pero es Satanás que tem operado. que ha operado. E muitos não estão percebendo. Y muchos no están percibiendo. E está uma enxurrada de crentes. Están enxurradas de Indo creyentes para o abismo. yendo al abismo. E não está sabendo. E não estão que sabendo está caindo no que precipício. está cayendo en un precipicio. A Bíblia diz, Diz a Bíblia. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. verso 20 al 23. O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Pero decía que los que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sai do homem. Salen del hombre. Vem de dentro do homem. Vienen de dentro del hombre. Então, se um coração Entonces, si un corazón ele tem maus tiene pensamentos, malos pensamientos, adultérios, prostituições, blasfêmias, homicídios, furtos, hurtos, roubos, robos, avarícia, maldades, enganos, mentiras, disfarces, disfraces, invejas, envidia, soberbia. A boca transmitirá la boca lo o que o transmitirá coração sente. lo que el corazón siente. E muitos desses que fazem adoração Y muchos de profética, esos que hacen adoración o profética, coração deles os corações deles não estão em Deus. los corazones de ellos no están en Dios. Mas por quê? Pero por quê? Como que você prova? ¿Cómo lo prueba? Porque o evangelho sem renúncia. Porque el evangelio se renuncia. Porque o evangelho sem mudança. Porque el evangelio sin cambios. Porque é um evangelho que não tem Porque santidade. el evangelio que no tiene Um santidad. evangelho que não tem Un transformação. evangelio que no tiene O transformación. evangelho de Cristo é El transformação. evangelio de Cristo es transformación. 2 Coríntios 5:17. 2 Corintios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura Quien está é. en Cristo, nueva criatura As es. coisas velhas se Las passaram. cosas viejas pasaron. Eis que tudo se fez Y novo. aquí se ha hecho todo nuevo. Só que esse povo não mudou. Solo que este pueblo no cambió. Eles pegam o ritmo do mundo Ellos agarran un ritmo e del vão mundo cantar. y lo van a E cantar profetizarão y profetizarán carnalmente através desse por ritmo. medio de ese ritmo. Muitos desses cantores Muchos de esos cantantes vão pegar um ritmo Van profano a agarrar un ritmo e vão profano cantar, y lo van a cantar, vão profetizar, van a profetizar, vão fazer o povo imitar os cultos afro, van a hacer al pueblo imitar los cultos os afro, cultos pagãos los africanos, cultos paganos africanos, dizendo que é o Espírito diciendo Santo, que es el Espíritu Santo, dizendo que é o poder de diciendo Deus, que es el poder de Dios, pessoas querendo voar, personas queriendo volar, pessoas mugindo, personas mugiendo, pessoas rugindo também, personas también rugiendo, pessoas latindo, personas latiendo, pessoas querendo pegar voo, personas queriendo agarrar vuelo, engatinhando, gateando, como histéricas loucas como histéricas gritando. locas gritando. Como que isso é o poder ¿Cómo que eso es do poder? Espírito Santo? Del Espírito Santo. Se não mostra renúncia, Se não mostra renúncia, se não mostra se transformação, não mostra transformação. Então o coração desse Entonces, povo el corazón de ese pueblo vai mostrar va a mostrar pela boca por la boca o que é. lo que es. Ele não quer ver o seu bem. No quiere ver su bien. Não quer ver a transformação Eles da não querem ver a humanidade. transformação da Não humanidade. quer ver a vida cheia do Espírito Não quer ver Santo. la vida cheia do Espírito Não quer ver a Santo. vida na doutrina da palavra de No quiere ver Deus. la vida en la doctrina de la Quer palabra ver de uma Dios. vida errante. Quiere vivir una vida O jovem errante. vai lá, El joven mas se ele va sai allá, do mesmo pero jeito. sale de la misma manera. Sai sem transformação. Sale sin transformación. Sai da mesma maneira. Sale de la Que misma certas forma. igrejas, En ciertas iglesias, o púlpito é uma prancha. El púlpito es una plancha. Eles sobem no púlpito Sube al púlpito e ficam pregando em cima da y se prancha. queda predicando Con encima de chinela la plancha, havaiana. con chancletas baianas, Com bermudas, Com bermudas, com camisa sem manga, com camisetas com sem blusa mangas, regata, con camisetas com regatas, óculos de sol, con anteojos de sol, cabelo amarrado igual de mulher, pelo sostenido igual al de mujer, que chama rabo de cavalo. que dicen cola de caballo. Então imagine, Imagine-se, como é que entonces, Deus está operando. Como Dios está operando. Que profecia vai lhe dar? ¿Qué profecía le va a dar? Que adoração é esta? ¿Qué adoración es esta? Que adoração divina é ¿Qué esta? adoración divina es esta? Está aí o coração deles já está cheio do Eso, pecado. el corazón de ellos está lleno de pecado. Está cheio de Está maldade. lleno de maldad. Está cheio da obra do inferno. Está lleno de obra del infierno. Ele vai passar para você a obra do inferno Le va a pasar a também. usted la obra del infierno Você también. sairá atribulado. Usted saldrá atribulado. Você sairá Usted endemoninhado. saldrá Você endemoniado. será enfermo. Usted saldrá enfermo. Porque este evangelho não é Porque este evangelho do evangelho reino de Deus, não. No es evangelio del reino, É o no. evangelho da Es carnalidade. evangelio de la carnalidad. Capítulo 15, versículo 8 de Mateus. Capítulo 15, verso 8 de Mateo. Este povo se aproxima de mim com os seus lábios, com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Honra Honra com a boca. con la boca. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Sai lágrima do olho. Salen lágrimas de los Chora, ojos. grita. Chora y grita. Mas o coração está longe de Pero el Deus. corazón está lejos de Dios. Se o coração estivesse junto de Si el Deus, corazón estuviera junto a Dios, teria renúncia. tendría renuncia. Capítulo 9, 23 do livro de Lucas. Capítulo 9, 23 del libro de Lucas. Diz a palavra de nosso Senhor. Dice la palabra de nuestro Señor. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz de cada dia e siga-me.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nega a si mesmo. Niéguese a sí mismo. Tem que se negar. Se tiene que negar. Este é o evangelho. Este es el evangelio. É transformação. Es transformación. A palavra evangelho significa boa nova. La palabra del evangelio significa buenas nuevas. Boa notícia. Buena noticia. Por quê? ¿Por qué? É uma transformação. Es una transformación. Do alto da cabeça De lo alto de la cabeza até hasta a planta dos pés. la planta de los pies. Mas esse povo canta Pero este pueblo canta e profetiza. y profetiza. Mas o coração está longe de Deus. Pero el corazón está lejos de Dios. Porque não tem transformação. Porque no tiene transformación. Não passa o evangelho da No transformação. pasa el evangelio de transformación. O que é adoração? ¿Qué es adoración? Não precisa nada disso. No necesita nada de Querer esto. imitar o templo de Salomão. Querer imitar un templo de Salomón. Querer imitar a mesma orquestra de Querer Salomão. imitar la misma orquesta de Ficar Salomón. com sofá, com aquele chifre de boi tocando. Quedar con aquel sofá que es el cuerno de buey tocando. Não! No. A adoração no Novo Testamento é do seu La coração. adoración del Nuevo Testamento es de su corazón. É sua alma Es quebrantada. su alma quebrantada. É um coração contrito que Deus não rejeitará. Es el corazón contrito que Dios no rechazará. Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateo capítulo 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. Quando a pessoa serve a Deus Cuando una persona sirve a Dios, de todo o coração, de todo o coração, ela já adora a ella Deus. ya adora a Dios. Se você serve a Deus de coração, Si usted sirve a Dios de corazón, negou o pecado, negou o pecado, você já está adorando a Deus com as suas obras. usted ya está adorando a Dios con Já sus está obras. adorando a Deus com o seu Ya testemunho. está adorando a Dios con su Já está testimonio. adorando a Deus com a sua vida. Ya está adorando a Dios con su A sua vida. maneira de andar, Su forma de sua andar, maneira de olhar, su forma sua de maneira ver, de falar, su sua manera maneira de de ouvir, hablar, sua su maneira forma de de caminhar, oír, su forma sua de maneira de caminar, pensar, su forma de sua maneira pensar, de vestir, su forma de sua maneira de vestir, se expor, su forma sua maneira de de exponerse, proceder. su forma de Você já proceder. adorará a Deus. Usted ya adorará a Dios. Só de se prestar Solo de prestarse, serviço sagrado, servicio sagrado, já mostra ya muestra a quebrantamento no coração. el quebranto en el corazón. E outra coisa, Y algo más. a adoração, A adoração ela não é pelo corpo. no es por el cuerpo. Essa adoração é antibíblica. Essa adoração é antibíblica. Pessoa dançar, Persona dançar, se requebrar. quebrarse. Isso não é adoração. Eso no es adoración. Essa adoração só parou no corpo. Esa adoración, Só parou no corpo. eso paró solo en el Escute cuerpo. aqui. Tem 3 formas de adoração. Vea, hay 3 formas de adoración. Primeiro, Primeiramente, é a adoração que fica parada no corpo. es la adoración que queda É a detenida en el pessoa cuerpo. requebra-se. La persona se requiebra. A pessoa dança. La persona danza. A pessoa pula. La persona salta. A pessoa La sapateia. persona zapatea. Calça sapato de fogo. Se calza el zapato de fuego. Mas quando sai da igreja, Pero cuando sale de la iglesia, quando da porta pra fora, de la puerta hacia afuera, a pessoa comete os mesmos pecados. las personas cometen los mismos pecados. Porque só ficou parada na Porque carne solo ali a se quedó adoração. detenida en la carne la adoración. Ela se esqueceu de tudo. Se olvidó de todo. Tem outro tipo de adoração. Hay otra clase de adoración. A adoração que fica parada na alma. La adoración que queda parada en el alma. A alma é a sede do sentimento. El alma es la serie del sentimiento. Então a pessoa chora, Entonces la persona a llora, pessoa grita, La persona grita, a pessoa levanta a mão, la persona levanta la mano, a pessoa dá cada estrondo, la persona da cada estruendo, só que não consegue se libertar. solo que no consigue liberarse. Não consegue parar de fumar, No consigue parar de não fumar, consegue parar de beber, no consigue parar de não beber, abandona os namoricos, no abandona os filmes Amoros, mundanos, las películas mundanas, não abandona o futebol, no abandona el não fútbol, abandona o seu próprio eu. no abandona su A propio yo, televisão é o Deus dele. la televisión es su Dios, Porque ficou parada na alma, só porque se quedó mexeu parada ali na hora. en el alma, solo se metió en el momento, Depois acabou. luego terminó. A adoração verdadeira La adoración é verdadera aquela que vai no mais profundo do homem. es aquella que va en lo más profundo Quando del ela hombre. entra no homem, Cuando entra en el hombre, ela corta o homem inteiro. ella corta al hombre entero. Ela rasga a vida do homem. Ella rasga la vida del hombre. Ela vai ao interior do homem na parte mais importante do Ella va al homem. interior del hombre en la parte más importante Que o del homem hombre. tem vontade de mudar. Que el hombre tiene O voluntad homem de sente cambiar. arrependimento. El hombre siente O homem arrepentimiento. quer se El converter. hombre se quiere O convertir. homem quer ter nova vida. El hombre quiere tener nueva O homem vida. quer dar um novo passo. El hombre quiere dar un nuevo paso. Porque a adoração, a espada rasgou o coração Porque la dele. adoración, la espada rasgó en su E corazón. entrou no lugar que ele mais Y necessita. entró en el lugar que más Que necesita. é o espírito dele. Que es el espíritu de él. Salmo 57, versículo 7. Salmo 57, verso 7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Cantarei louvores. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Tá vendo?
¿Está viendo? É o coração que tem que estar preparado. Es el corazón que tiene que estar O preparado. coração aqui é o sentido de espírito, El corazón aquí está en el sentido de espíritu, que é a parte mais importante do homem com Deus. que es la parte más importante del hombre con Jesus Dios. falou à mulher de Samaria. El Señor habló a la mujer de Samaria, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está vendo? Está vendo? É simples. É simples. Nada de empirismo. Nada de De empirismo, novidade. de novedad. Tá vendo aqui? Está viendo? Deus é espírito. Dios es Então, espíritu. se você rasgar seu coração, Si usted rasga su corazón, entregar seu coração a entrega Deus su corazón a Dios de verdade de verdad e adorá-lo, y le adora, Deus terá encontro com seu espírito. Dios estará en encuentro con su espíritu. Deus manifestará a glória dele Dios em seu manifestará su espírito. gloria en su espíritu. A glória de Deus inundará o seu ser. La gloria de Dios inundará su ser. Aí terá mudança, Ahí tendrá cambio, a conversão, la conversión, a transformação. la transformación. Essa adoração profética não. Esa adoración profética no. Ela avisa número, Ella avisa números, visa multidão. avisa E tem multitud. novidades lá que não fazem parte do Y escrito hay sagrado. novedades que no hacen parte de la escritura Pra que sagrada. o chofar? ¿Para qué el sofá? Pra que vai servir? ¿Para qué va a Eu servir? posso tocar aquilo lá, Yo puedo tocar mas meu aquello, coração tá longe de pero Deus. mi corazón está lejos de Dios. Pra que fumaça no palco? ¿Para qué humo en el escenario? Pra que a igreja toda escura? ¿Para qué toda la iglesia oscura? Pra quê? ¿Para quê? Pra que isso? Pra que isso? Isso não passa de modismo. Eso no pasa de Isso não modismo. passa de heresia. Eso no pasa de Isso não herejía. passa de carnalidade. Eso no pasa de Esse carnalidad. movimento mundano da Ese adoração movimiento profética. mundano de adoración profética. O que Deus quer de Lo mim que e de Dios você quiere de mí y de usted é um coração, es un corazón, espírito un quebrantado, espíritu quebrantado para adorá-lo. para adorarle. Aí sim, Aí sim. ele se manifestará. Él se manifestará. Ele mostrará sua glória. Él mostrará su gloria. Porque é isso que Deus quer. Porque es eso que Dios Isso quiere. que Deus procura. Eso que Dios busca. Os verdadeiros Los verdaderos adoradores. Que adorem em espírito. Que adoren en espíritu. Sem empirismo. Sin empirismo. Mas em espírito Pero en espíritu e em verdade. y en verdad. E muitos cantores Y muchos cantantes da adoração profética, de la adoración profética. tem deles que são amigados, Hay algunos que son amigados, concubinados, como vocês- concubinatos, en Sim. concubinato. Tem deles que são amigados. Hay algunos que son en concubinato. Muitos deles divorciaram, se Muchos de ellos casaram de novo. se divorciaron y se volvieron a casar. Muitos deles Muchos são de ellos políticos. son políticos. Muitos deles Muchos de ellos estão fazendo coisas erradas están por haciendo trás. cosas erróneas por detrás. Muitos deles Muitos usam de até ellos de espiritismo. Usan hasta de espiritismo. E o que Deus ¿Y diz? qué es lo que Dios dice? Até o som daquele instrumento Deus não gosta. Hasta el sonido de aquel instrumento Dios no le A gusta. pessoa que está no pecado, La persona que está en el pecado, até o som do instrumento dela Deus não gosta. hasta el sonido del instrumento de ella Dios, Deus no le rejeita gusta. até o playback. Dios rechaza hasta el playback. Saiba disso. Sepa de esto. Um cantor que está no pecado, El cantante que está en pecado, até um playback. hasta el playback. Playback é a melodia só. El playback solo es la melodía. Sem a voz. Sin la voz. É só a base. Solo es la base. Até isso aí Deus rejeita. Hasta eso ahí Dios lo rechaza. Deus é contra. Dios es contra. Contamina sua casa. Eso contamina su Contamina casa. minha casa. Contamina mi casa. Contamina nossa vida. Contamina nuestra vida. Porque essa adoração não faz parte da verdadeira Porque adoração. esa adoración no hace parte de la verdadera Que é adoración. renúncia. Que renuncia. Que é o coração perto de Deus e também a boca perto de Deus. Que es el corazón cerca de Dios y también la boca Uma cerca de vida Dios. livre do pecado, livre da maldade. Una vida libre del pecado y de la maldad. Amós capítulo 5, versículo 23. Amós capítulo 5, verso 23. Afasta de mim o estrépito, que é o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Repetindo, olha Deus, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Até o barulho Deus manda afastar. Entonces está el ruido, el barullo, Dios lo manda a quitar. Deus diz, eu não ouvirei as melodias Dice Dios, yo no escucharé sus melodías dos teus instrumentos. de tus instrumentos. Tá vendo?
Deus não ouve de forma alguma. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pois é. Pues es Então, así. essa adoração profética não passa de balela. Esa adoración profética no pasa de balela, De blá, blá, blá. de bla bla bla, Que não tem conversão, que no tiene conversión, usa de meios que a Bíblia Sagrada não expõe utiliza de medios que la Biblia Sagrada no e não tem expone renúncia. y no tiene E renuncia. os cultos parecem Los cultos cultos parecen cultos de feitiço. de hechizo. De repente vento veemente veio a soprar. Línguas de fogo pousaram sobre cada irmão. O Espírito Santo cobriu a todos com sua unção. Todos foram cheios do poder de Deus. Quando o Espírito Santo desceu, línguas estranhas cada um falou, como Joel profetizou. Todos foram cheios do poder de Deus. Quando o Espírito Santo desceu, línguas estranhas cada um falou, como Joel profetizou. Existe também no empirismo. También existe el empirismo. Empirismo, não se esqueça, Empirismo, no se olvide, é um movimento de novas luzes. es el movimiento de nuevas luces Querem trazer novidades ao culto. que quieren traer novedades al culto. Igual o povo idólatra grego, Igual al pueblo idólatra griego nos tempos do apóstolo Paulo. en la época del apóstol Eles Pablo, gostavam de novidade. que le gustaban de novedades. E tem uma novidade também, Y hay una novedad también que não passa de modismo, que no pasa de un modismo que está nas igrejas. que está en las iglesias, É o tal do cair no poder. es el tal de caer en el poder. Já viu isso, irmão Cristian? Já falar disso? Ya se ha escuchado hablar de esto. Sí. O que é o cair no poder? ¿Qué es el caer en el poder? Eles falam que está recebendo a unção. Es solo aquel que está recibiendo la unción. Então fica geralmente o pregador Entonces queda generalmente el predicador na frente do púlpito. delante del púlpito. E esse pregador diz que está cheio do Espírito Y Santo. ese predicador dice que está lleno del Espíritu Santo. Então o pregador ele toca na cabeça das pessoas Entonces ese predicador toca en la cabeza de las personas e as pessoas caem, y las personas caen, como que dormindo. como que durmiendo. As pessoas caem para Las trás, personas caen hacia atrás, como que dormindo, como durmiendo, e as pessoas ficam lá deitadas. y las personas se quedan acostadas. Quando se levantam, Cuando se levantan, não se sabe do que está se passando. no sabe de lo que está pasando. E em muitos casos, Y en muchos casos, tem irmãs que já ficam do lado de trás de certas irmãs ya se quedan del lado de atrás de ciertas hermanas com pedaços de pano, con pedazos de paño, porque quando a irmã cai, porque cuando la hermana aí cae, cobre as pernas dela. ahí cubren sus piernas. Cobre para não mostrar vergonha. Cubre para no mostrar la vergüenza. Então já ficam pessoas atrás amparando. Entonces ya se quedan personas atrás amparando. Dizem que é o tal do cair no poder. Dice que es el tal de caer en el poder. É a queda de poder. Es la caída del poder. O corpo não resiste. El cuerpo no resiste. Então a pessoa cai Entonces desfalecida. la persona cae desfallecida. Cai para trás. Cae hacia atrás. Como que dormindo. Como durmiendo. Como que morta. Como muerta. Sem saber Sin saber o que está se passando. lo que está pasando. Quando a pessoa levanta, Cuando la persona se não levanta, tem nada. O que você viu? no tiene nada. Não viu nada. No vio nada. O que você sentiu? ¿Qué es lo que usted sintió? Ah, senti um peso cair. Ah, sentí un peso y caí. Será que isso é de Deus? ¿Será que eso es de Dios? Esse modismo que está em muitas Ese igrejas, modismo que está en muchas iglesias, que isso aí diz que é unção. que dice que es unción. Será que a unção de Deus derruba mesmo? ¿Será que la unción de Dios derriba mismo? A unção de Deus joga a pessoa no chão? ¿La unción de Dios arroja a la persona al suelo? A unção de Deus ela derruba a pessoa ¿La unción de Dios derriba a la por persona causa do poder? por motivo del poder? De forma alguma. De ninguna manera. De maneira nenhuma. De ninguna manera. De jeito nenhum. De ninguna manera. A Bíblia revela La Biblia revela que os homens de Deus que los hombres de Dios
tanto no Antigo tanto en el Antiguo como no Novo Testamento, como en el Nuevo Testamento, eles sempre tombaram para frente. ellos siempre cayeron hacia adelante, Para frente, com o rosto em terra. con rostro en tierra, Caíram sobre os seus rostos. cayeron sobre sus rostros. O que significa ¿Qué significa? o cair sobre o rosto? Caer sobre el rostro. Quando eles caíam Cuando ellos caían para frente, hacia adelante, o que significava? ¿qué significaba? Sinal de humilhação, Señal de humillación, de contrição, de contrición, de debilidade de debilidad e indignidade e indignidad diante da inefável graça de Deus, delante de la inefable gracia de como Dios, sinal de gratidão. como señal de gratitud. Eles caíam para frente Ellos caían hacia adelante com o rosto em terra, con rostro en tierra, porque mostravam porque humilhação. mostraban humillación, Mostravam-se humilhantes. mostraban humillantes, Caíam para frente caían hacia adelante porque estavam contritos, porque estaban contritos, porque estavam fracos porque estaban débiles diante de tanta glória, delante de tanta porém gloria, conscientes, pero conscientes, porque se mostravam indignos porque se mostraban indignos diante da expressa glória de Deus. delante de la expresa gloria de Dios. Assim a Bíblia revela. Así la Biblia lo revela. Nunca um homem na Bíblia Nunca un hombre en la Biblia cheio do Espírito Santo lleno del Espíritu Santo caiu para trás. cayó hacia atrás. Nunca. Nunca. Se você ouvinte, Si usted oyente, tem um pastor aí hay un pastor allí que diz que é de Deus esta queda de poder, que dice que es de Dios esta caída de poder, este poder do alto que a pessoa cai para trás. este poder de lo alto que la persona cae Ligue hacia atrás. aqui agora. Llame aquí ahora. Mostra onde uma pessoa caiu para trás, Muestre donde una persona cayó hacia atrás. cheia do poder. Llena del poder. Mostre Muestre que você não encontrará. que usted no encontrará. Todas as quedas na Bíblia, Todas las caídas en la Biblia, sinais de humilhação, señales de humillación, as pessoas caíram para las frente. personas cayeron hacia adelante. Porém, vamos lá. Pero vamos allá. Para não ficar nas minhas palavras, No vamos a quedar en mis palabras. vamos lá. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, do versículo 16 ao del 19. verso 16 al 19. A Bíblia diz que Daniel, Dice la Biblia que ao Daniel, contemplar al contemplar a visão do final dos la tempos, visión del final de los tiempos, quando o anjo lhe trouxe a resposta, cuando el ángel le trajo la ele respuesta, cai sobre o seu rosto. él cae sobre su rostro. Ele cai para frente Él cae hacia adelante em sinal de humilhação, en señal de humillación, mostrando mostrando que estava contrito diante de Deus. que él estaba contrito delante de Dios. E ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Está vendo? ¿Está viendo? Daniel Daniel caiu com seu rosto em terra, cayó con su rostro en tierra, adormecido com o rosto em terra. adormecido con su rostro en tierra. Não foi para trás. No fue hacia atrás. Não tem como cair com o rosto para trás. No tiene como caer con el rostro hacia atrás. Porque aqui já é as costas da cabeça. Porque aquí ya está la espalda, la cabeza. Esse caiu com o rosto
O sea que con el rostro. É uma expressão que significa cair de Es frente. una expresión que indica caer de frente. Vamos continuar. Vamos a seguir. Ezequiel, Ezequiel, ao ter a visão dos querubins, al tener la visión de los querubines, quando ele teve a visão da glória de cuando Jeová, él tuvo la visión de la gloria de Jehová, ele caiu él cayó sobre o seu rosto. sobre su rostro. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. 28. 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel viu os querubins da glória. Ezequiel vio a los querubines de la gloria. Ele viu os raios da glória de Él vio los Jeová. rayos de la gloria de Jehová. Não caiu para trás. No cayó hacia atrás, Caiu com o rosto cayó con su em rostro terra. en tierra. Agora esses caidores aí Ahora esos caidores não veem nada. no ven nada, Só caem para trás. solo caen hacia atrás. Pedro, Tiago e João Pedro, Santiago y Juan não suportaram a glória no soportaron la gloria que desceu em Cristo. que descendió en Cristo. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan. E Jesus se transfigurou Y Jesús se transfiguró na frente deles. delante de ellos. E a glória de Jeová encheu o Y monte. la gloria de Jehová llenó el monte. E a Bíblia diz que Deus falou do céu. Y dice la Biblia que Dios habló desde el cielo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Quando Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus, Cuando Pedro, Santiago y Juan dieron la voz de Dios, confirmando a divindade absoluta de Cristo, confirmando la divinidad absoluta de Cristo, eles caíram sobre os seus rostos. ellos cayeron sobre sus rostros. Não caíram para trás, No cayeron hacia atrás. caíram para frente, Cayeron hacia com o adelante rosto em terra. con rostro en tierra. Mateus capítulo 17, versículos 5 ao 7. Mateo capítulo 17 del verso 5 al 7. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Josafá, Josafat, quando o Espírito de Deus se manifestou na congregação, cuando el Espíritu de Dios se manifestó en la ele congregación, caiu sobre o seu rosto. él cayó sobre su rostro, Caiu para frente cayó hacia adelante com o rosto em terra. con rostro en tierra. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14 e o 18. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 14 al 18. 14 e o 18. 14 y 18. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. O ex-leproso, El ex leproso que recebeu a salvação de Jesus Cristo. que recibió la salvación de Jesucristo, Jesus curou 10 leprosos Jesús sanó 10 leprosos e os purificou das chagas. y le purificó las llagas. Porém, só Pero solo uno voltou para agradecer, volvió para agradecer, e este recebeu a salvação. y este recibió la salvación. A Bíblia diz Dice la que Biblia este homem, com a glória de Deus na vida dele, que este hombre, con la gloria de Dios en su por vida, causa da cura divina por efetuada motivo por Jesus, de la sanidad divina efectuada por quando ele Jesús, foi agradecer Jesus cuando le fue a agradecer a Jesús e receber a salvação y gloriosa, recibir la salvación gloriosa, ele caiu sobre o seu rosto. él cayó sobre su rostro, Ele caiu para frente él cayó hacia adelante os pés de Jesus a Cristo. los pies de Jesucristo. Lucas capítulo 17, versículo 16. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra,
dando-lhe graças, e este era samaritano. Lucas capítulo 17, verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Portanto, Por lo tanto, nenhum deles, ninguno de ellos, nem Daniel, ni Daniel, nem Ezequiel, ni Ezequiel, nem Pedro, Tiago e João, ni Pedro, Santiago y nem Juan, Josafá, ni Josafat, nem o ex-leproso que recebeu a salvação, ni el leproso que recibió la salvación, caíram para trás, cayeron hacia atrás, sem raciocínio, sin raciocinio, adormecidos, adormecidos, mortificados mortificados ou coisas o semelhantes. cosas semejantes. Isso Eso contraria contraría os propagadores desta falsa doutrina de cair no poder. los propagadores de esta falsa doctrina de Que caer isso en é el uma poder. nova luz. Que esto es una nueva Isso é luz. empirismo. Esto es É empirismo. evangelho anátema. Es evangelio anatema. Que a Bíblia condena. Que la Biblia condena. E para ter mais provas aqui, Y para tener más pruebas, no cenáculo, en el cenáculo, Atos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 2, verso 4, os crentes foram cheios do Espírito Santo. los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. E os 12 discípulos, 11 contando com Matias, que era o novo los apóstolo, 11 estavam lá. Contando con Matías, que era el nuevo discípulo, apóstol, Estava lá. estaban allá. E receberam o Espírito Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. E será que eles caíram? ¿Y será que ellos cayeron Quando receberam o Espírito cuando Santo? recibieron el Espíritu Pedro Santo? caiu? Pedro cayó. Tiago Santiago caiu? cayó. O outro Tiago El caiu? otro Santiago cayó. Judas Tadeu caiu? Judas Tadeo Tomé cayó. caiu? Tomás cayó. André, Felipe caíram? Andrés y Felipe cayeron. Matias caiu? Matías cayó. Será? ¿Será? Atos 2:4. Hechos E 2:4. todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eles receberam o Espírito Santo receberam o e Espírito não Santo caíram. e não caíram. Atos 2:14. Hechos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Aleluia! Aleluia! Colocou-se em pé. Se colocó en pie. Não caiu de jeito nenhum. No cayó de ninguna Mas forma, se colocou em pé. pero se puso en pie. Quem é que derruba as pessoas no chão? ¿Quién es el que derriba a las personas al suelo? Inconscientes. Inconscientes. Para trabalhar nas cabeças delas. Para trabajar en sus cabezas. É Satanás. Es Satanás. Assim que ele faz. Así es que hace. Ele derruba a pessoa no chão. Él derriba a las personas en el Lança a suelo. pessoa para trás. Lanza a la persona hacia atrás Para trabalhar na vida dela. para trabajar en su vida. Lança a pessoa inconsciente. Lanza a la persona inconsciente. Lucas capítulo 4, versículo 35. Lucas capítulo 4, verso E 35. Jesus o repreendeu dizendo: Y Jesús le reprendió diciendo: cala-te e sai dele. cállate y sal de él. E o demônio lançando-o por terra no meio do Y povo, el demonio echándolo por tierra en medio del pueblo, saiu dele Saiu dele. sem lhe fazer mal. sin hacerle ningún Está mal. vendo? Quando Cristo foi expulsar aquele demônio, Cuando Cristo fue a echar fuera a o aquel demônio lançou a sua vítima por terra. el demonio echó a su víctima por A tierra. pessoa caiu La endemoniada, persona cayó endemoniada. caiu inconsciente. Caiu inconsciente. Aí Cristo expulsou. Ahí Cristo lo echó fuera. O jovem lunático também El joven lunático también foi ao chão, fue al suelo, possuído de demônios, poseído de demonios, os quais o deixou surdo los e cuales mudo. le dejó sordo y mudo. Marcos capítulo 9, versículo 26 e 27. Marcos capítulo 9, versos 26 y 27. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Então Jesus sempre mandou se levantar. Entonces Jesús siempre mandó levantarse. O primeiro caiu, El primero cayó endemoniado, endemoniado por terra. por tierra. O jovem lunático, El joven lunático caía no fogo, caía na água. caía en el fuego y caía en el Agitou agua. aquela vítima, Agitou aquella o víctima. menino caiu ao chão como morto. El muchacho cayó al suelo como Sempre muerto. quem derrubou as pessoas para trás foi o diabo. Siempre quien derribó a las personas hacia Quem atrás derruba fue el esse povo diablo. no chão é o diabo. Quien derriba a ese pueblo en el São os suelo es el espíritos diablo. Son los enganadores. espíritus engañadores. São os principados. São os principados. São as potestades. Son
potestades que derruba a pessoa no que chão. derriba a la persona en el suelo. E a palavra é muito clara. La palabra es muy clara. 1 Coríntios 10:12. 1 Corintios 10:12. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, verso 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Salmo capítulo 20, versículo 8. Salmos capítulo 20, verso 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ezequiel capítulo 2, verso 1 y verso 2. Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Salmo capítulo 145, versículo 14. Salmos 145, verso 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. E aí, depois de tanta referência, Luego de tantas você referencias, nem conseguiu acompanhar, hein, Christian? son muchas verdaderamente, Pastor Muitas. Johnny. Pode cair no chão? Dizendo que está com poder para trás? Realmente no, Pastor. Isso é doutrina maligna Eso es mesmo. una doctrina maligna. Isso é evangelho maligno. Eso es evangelio maligno. Isso é do reteté. Ese es el Quer reteté. que você se afaste agora. Quiere que usted se aparte E ahora você se y humilhe usted se humille diante delante da presença de la presencia de nosso Deus. de nuestro Dios. Acredite a sua vez, você é de Cristo, grande campeão. Se crê, você hoje vai receber uma bênção maior, meu irmão. Acredite a sua vez, abra sua mão que Deus vai encher. Chegou o dia esperado e Deus está derramando poder. Receba aí o toque do varão, receba aí a vitória, meu irmão, porque o impossível só Deus pode fazer por você hoje aqui. Receba aí o toque do varão, receba aí a vitória, meu irmão. Já chegou a hora, já desceu a glória, receba o Agora vamos à última parte. Ahora vamos a la última parte. As meninices. Las meninices. Esse aqui tá demais. Este aquí está de más. Esse movimento empirista Este movimiento empirista que quer revolucionar os cultos que quiere evolucionar los cultos através da adoração profética, por medio de la adoración profética, através do cair no poder. por medio de caer en el poder, Agora ele também quer operar no culto ahora también quiere operar en el culto através das meninices. por medio de las meninices. Um culto com a pessoa vai El culto cuando la persona va e tem a exposição da palavra, y tiene exposición de la palabra, a revelação do Espírito la Santo, revelación del Espíritu a Santo, oração da fé, la oración de la fe, os corinhos cantados, los coritos cantados, os hinos cantados, las alabanzas cantadas. a pessoa não gosta. La persona no le gusta. Muitos gostam de cultos Muchos le gustan de cultos onde tem um verdadeiro reteté, a donde tiene el verdadero reteté, canela de fogo, canela de fuego, sapato de fogo. zapato de fuego. O que é reteté, Es afinal? reteté al final. Reteté é uma palavra que não tem no dicionário da língua portuguesa. Reteté es una palabra que no tiene el diccionario de la lengua Você pode portuguesa. procurar aí os dicionários que eu vou dar os nomes para vocês. Puede buscar en los diccionarios que le voy a dar los nombres a ustedes. O dicionário Caldas Aulete, El diccionario Caldas Aulete, o dicionário Aurélio, el diccionario Aurelio, o dicionário Melhoramentos, el diccionario Mejoramientos, o dicionário Micaelis, el diccionario Micaelis, o dicionário Sacone, el diccionario Sacone, o dicionário Pedro Luft. el diccionario Pedro Lufte. Você não vai encontrar essa palavra reteté. Usted no va a encontrar esa palabra reteté. Essa é uma palavra que existe apenas no ciclo evangélico. Ese es una palabra que apenas existe en el círculo evangélico. E o que é um ¿Y reteté? qué es un reteté? É uma operação
extravagante Es una operación extravagante do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Segundo dizem os promotores da doutrina em apreço, Según dicen los promotores de la doctrina en apreso, que reteté é uma manifestação do Espírito Santo visível. que RTT es una manifestación del Espíritu Santo visible. Então muitas pessoas quando vão à Entonces, igreja, muchas personas cuando van a la iglesia, que não veem essa manifestação visível, esse reteté, que no ven esa manifestación visible, ese RTT, as pessoas acham que aquele culto não foi bom. las personas creen que aquel culto no fue bueno. E mais ou menos qual é a manifestação do Más o reteté? menos, ¿cuál es la manifestación del RTT? Primeiro, as pessoas começam a pular no culto. Primero, las personas empiezan a saltar en el, O pregador começa a soprar no microfone. El predicador empieza a soplar en el E eles micrófono. fazem mais ou menos assim. Ellos hacen más o menos así. Receba! Receba! E as pessoas começam a Las pular. personas empiezan a saltar. Então pessoas começam a pular, Entonces las personas empiezan a saltar, fazer a aviãozinhos, hacer avioncitos. começam a fazer aviãozinhos no culto. Empiezan a hacer avioncitos en el culto. Pessoas começam a marchar dentro da igreja. Personas empiezan a marchar dentro de la iglesia. Pessoas começam a fazer que estão com espada na mão. La persona empieza a hacer cuestión como con la espada en Fica la fazendo mano. movimento que está lutando. Empieza a hacer movimientos como que está luchando. É samurai, né? Samurai que diz que fica Da gracia, pastor. Tu que é samurai, né? Que fica lutando. Fica igual samurai lutando. Estilo samurái luchando. Aquela luta chinesa, né? Aquella lucha china. Então começa a fazer que está com espada lutando. Não é verdade? Pessoas começam a ficar como assim, panelas de pressão. Empiezan como personas como a quedar como ollas Fica de fazendo presión. barulhos pela boca. Empiezan a hacer ruidos con la boca. Muitos fazem isto. Muchos hacen esto. Outras pessoas esbugalham os olhos. Otras personas agrandan los ojos, Fazem cara feia. ponen cara fea, Arregalam os olhos. levantan los Dizendo ojos, que é a autoridade do Espírito Santo. diciendo que es la autoridad del Espíritu Santo. Outros começam a pular Otros empiezan a saltar e bate no óculos do outro. O óculos vai pra longe. O óculos bate na parede. Outros dão murros. Outros dão tapas no rosto do outro. Pessoas começam a carregar bancos na cabeça. Que na determinada igreja no Rio de Janeiro, um pregador famoso, ele começou a pular. Ele até virou deputado agora. Ele começou a pular e quebrou o púlpito de vidro da igreja dele lá. E disse que era tanto poder do Espírito Santo que quebrou até o púlpito de vidro e aí ele ficou sendo segurado por trás, que era muito poder do Espírito Santo. Pessoas começam a gritar, pessoas começam a fazer uma suposta roda de fogo em frente ao púlpito, faz a suposta roda de fogo e geralmente generalmente. sai uma pessoa marchando no meio da igreja, Hay una persona marchando en medio de la iglesia dizendo que está cheia do Espírito Santo. diciendo que está llena del E Espíritu essa Santo. pessoa chega lá, ao Y esa banco, persona llega al banco, pega na mão do irmão agarra la mano del hermano e sai marchando com ela. y sale marchando con ella. E coloca dentro da roda de fogo. Y lo pone dentro de la rueda de fuego. Então começa, tem uma roda de fogo entre nós, as pessoas começam a Empieza pular ali. una rueda de fuego y empiezan las personas a saltar. allí. Pessoas ficam se rastejando como bicho, Personas se quedan arrastrando como bichos. en el carregam bancos nas costas, suelo, cargan bancos en las espaldas. pessoas ficam gritando gritos estridentes. Personas se quedan gritando con gritos Parece que estridentes. está acontecendo alguma coisa terrível dentro da igreja que começa aquela gritaria. Parece que está ocurriendo algo terrible, que queda aquella gritería. Pessoas ficam pulando, Las personas quedan saltando, fazendo gestos, haciendo movimientos. E batem palmas. Y aplauden. e caem pelo chão, y se caen rolando, por el suelo rodando. ficam estremecendo o Se quedan corpo. estremeciendo el cuerpo. Outros ficam pulando para Otros trás, se quedan saltando hacia atrás com as mãos tortas, con las manos torcidas. que nem a pomba gira, os demônios se manifestam no centro espírita. Como si fuera la pompa-gira o los demonios que se manifiestan en el centro espiritista. Como se manifesta lá os demônios Cómo se manifiestan los demonios nos cultos en afro-brasileiros. los cultos As afro-brasileños. pessoas pulam Las iguais, personas saltan iguales. pessoas ficam miando como gato, Personas quedan orinando latindo como, como gatos. cães. Pessoas esbugalham o rosto, As falam língua pessoas estranha se com ressaltam maneira com o agressiva. E ficam dizendo que isso aí Y se quedan diciendo que eso ahí é o poder es el poder do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Será na verdade que este é o poder ¿Será en verdad do que eso es el Espírito poder Santo? del Espíritu Santo? Primeira coisa que eu quero dizer, Lo primero que le quiero decir, o Espírito Santo é santo. el Espíritu Santo es O santo. Espírito Santo é divino. El Espíritu Santo es divino. E jamais ele pegará formas dos cultos
y idolátricos, jamás agarrará forma de los cultos idolátricos, jamais pegará formas da feitiçaria jamás agarrará forma de la hechicería para trazer para o evangelho que para é traer puro. al evangelio que es puro. O evangelho é puro. El evangelio es O puro. evangelho é poder de Deus de salvação. El evangelio es poder de Dios de la salvación. Capítulo 1, 16 de Romanos. Capítulo 1, 16 de Romanos. Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus de salvação para todo aquele que nele crê. Porque el evangelio de Cristo es poder y salvación para todo aquel que en él Então o cree. evangelho é a Entonces salvação. el evangelio es E salvación. jamais o Espírito Santo E jamais o Espírito trará Santo coisas da perdição Traerá cosas de la perdición para o evangelho da salvação. para el evangelio de la salvación. Que Espírito Santo é esse? ¿Qué Espíritu Santo es Que ese? faz a pessoa quebrar os bancos. Que hace a la persona romper los Outros bancos. ficam pulando Otros se quedan e saltando batem a cabeça até no púlpito. y golpean la cabeza hasta en el Caem púlpito. pelo chão, racham a cabeça, Se cae al suelo, se ficam raja la minando cabeza, sangue queda e ficam vertiendo dizendo sangre, que é o Espírito y Santo. se queda diciendo que es el Outros Espíritu ficam Santo. se estremecendo Otros igual se quedan robozinhos. estremeciendo igual a robot. Outros ficam pulando e só Otros gostam de quedan pular saltando y no solo meio da le gusta de igreja. saltar en medio de la iglesia. Não pulam, não fica no lugarzinho, só fica no meio da igreja. No Assim. se queda en un lugarcito, sino en medio de la iglesia. Por que tem que ir pra roda de fogo lá? ¿Por qué tiene que ir a la rueda de Porque é uma fuego? meninice. Porque es una meniniz. Porque é errado. Porque está O Espírito errado. Santo nunca fará isso. El Espíritu Santo nunca O hará Espírito eso. Santo nunca atrapalhará a ordem do culto. El Espíritu Santo nunca entorpecerá la orden del O culto. Espírito Santo nunca atrapalhará El Espíritu Santo a nunca exposição da entorpecerá palavra. la exposición de la palabra. Quantas pessoas se levantam para passar profecias na hora da palavra? ¿Cuántas personas que se levantan para pasar profecías en el momento de la Fica palabra? aquele pula-pula na hora da Se queda palavra. aquel salta-salta en el momento de la palabra. Isso tira a atenção do povo com o verdadeiro evangelho. Eso quita la atención al pueblo. con Se el um verdadero visitante está na evangelio. igreja, o visitante se escandalizará. Si el visitante está en la iglesia, el visitante se escandalizará. Ele não crerá. Él no Ou creerá. ele ouve a palavra, Ou ou ele ele fica ouve a olhando palavra. aquela parafernália. O queda viendo aquella tontería. Como que ele vai receber a palavra? ¿Cómo va a recibir la palabra? A Bíblia nos diz que o culto é Dice racional. la Biblia que el culto es racional. Ou seja, O sea, o culto é baseado na razão, el culto está basado en la razón, no raciocínio lógico. en el raciocinio lógico. O culto a Deus é baseado no seu raciocínio El lógico. culto a Dios es basado en su raciocinio O lógico. culto a Deus é baseado na sua razão. El culto a Dios es basado en su O razón. Espírito Santo nunca vai tirar a sua razão quando você sentir o poder dele. El Espíritu Santo nunca va a quitar su razón cuando usted sintiere su O poder. Espírito Santo nunca tirará o seu El raciocínio. Espíritu Santo nunca quitará su raciocinio. Quando a glória do Espírito Santo descer em seu corpo, Cuando la gloria del Espíritu Santo descendiere sobre su você cuerpo, saberá. usted sabrá, Um exemplo. Um exemplo. Você está no púlpito. usted está en el A púlpito, glória do Senhor la gloria del Señor lhe encheu. le llenó. Você vai saber que na sua frente tem uma Usted va a tribuna. saber que delante tiene una tribuna. Você vai saber que atrás de você tem Usted va a cadeiras. saber que atrás de usted tiene sillas. Você vai saber que do seu lado tem um vaso de flor. Usted va a saber que a su lado hay una copa con flores. Você vai saber que na sua frente tem um muro. Usted va a saber que delante de suyo habrá un Que muro. você pode cair, você que pode usted se puede machucar. caer y se puede golpear. Se você estiver recebendo o Espírito Si usted Santo estuviera no recibiendo el Espíritu banco, Santo en el banco, você vai saber que do seu lado tem um senhor de idade. usted va a saber que a su lado hay un señor de edad. Você vai saber que do seu lado tem uma pessoa, se você se extravasar, vai machucar as pessoas Usted va que a estão ao saber redor de del si. otro lado, si usted se extravar, va a tener una persona que le va a lastimar Porque a su lado. isso o Espírito Santo não vai tirar a sua razão. Porque en esto el Espíritu Santo no va a quitar la Ele razón. não apaga a sua mente. Él no borra su Ele mente. deixa seu espírito Él livre deja su espíritu libre para você ter para autocontrole, usted tener autocontrol. para você se Para controlar. usted controlarse. É isso que a Bíblia diz. Es esto que dice la Biblia. 1 Coríntios 14, 32. 1 Corintios 14:32. O espírito os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios El profetas. espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Então por que seu espírito é sujeito a si? ¿Por qué el espíritu es sujeto así? Porque o Espírito Santo deixa seu espírito livre. Porque el Espíritu Santo deja el espíritu O seu libre. raciocínio é livre. Su raciocinio es libre. Para você saber o que você está Para fazendo. usted saber lo que está haciendo. Porque a manifestação do Espírito Santo não é uma manipulação, Que la manifestación del Espíritu Santo no es una manipulación. mas é um poderio celestial. Pero es un poderío celestial. Manipulação Manipulación é obra demoníaca. es obra Que o demoníaca. demônio tira o seu sentido, Que el demonio quita sus a sentidos. pessoa cai como La morta, persona cae como a muerta. pessoa fica muda e fica La surda. persona que se queda muda o sorda. Por quê? ¿Por qué? Porque o diabo tira os sentidos Porque el diablo quita los sentidos para ele poder operar. para él poder operar. Já o Espírito Santo não. Ya el Espíritu Santo no. O Espírito Santo jamais tirará o seu sentido. El Espíritu Santo jamás quitará sus Ele sentidos. deixará o seu espírito Él livre dejará su espíritu libre para você se para autocontrolar. usted autocontrolarse. O seu próprio espírito Su propio espíritu será sujeito a você. será sujeto a usted. Veja, Vea, não é o Espírito Santo é sujeito ao profeta. no es el Espíritu Santo sujeto al profeta. 14:32 de 1 Coríntios. 14:32 de 1 O Corintios.
Corintios, os espíritos dos los espíritus profetas de los profetas estão sujeitos aos próprios profetas. están sujetos a los propios profetas. E o culto sendo racional, Y el culto siendo racional, a Bíblia diz, dice la Biblia, capítulo 12, versículo 1 de Romanos: capítulo 12, verso 1 de Romanos, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Ou seja, que usa o seu próprio raciocínio, a sua mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deus jamais apaga o nosso entendimento. Dios jamás borra nuestro entendimiento. Quando recebemos o poder divino do Espírito. Cuando recibimos el poder divino de nuestro del No Espíritu, entanto, no en tanto, Deus deixa o nosso entendimento livre Dios deja nuestro entendimiento libre para nos controlarmos para controlarnos e não haver emoções y carnais que no haya emociones carnales que você impedirá que usted impedirá a carnalidade de agir. la carnalidad de actuar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. ¿Qué pues haré? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está vendo? Está vendo? Sempre a pessoa ora com o Siempre Espírito, la persona ora con el mas o espíritu, entendimento dela fica livre. pero su entendimiento queda libre. A pessoa canta com o La Espírito, persona canta con el espíritu, mas o entendimento fica livre. pero su entendimiento queda libre. Esta é a doutrina verdadeira do Espírito Santo. Esta es la verdadera doctrina del Espíritu Mas o que Santo. está acontecendo é uma aberração. Pero lo que está ocurriendo es una Saiba aberración. que isso não é Deus que está agindo. Sepa que Dios no es el que Que está tem muitos actuando. irmãos que estão dizendo Que que a hay muchos igreja, hermanos que están diciendo que la iglesia, a circular da la diretoria, circular de la a directoría, igreja Deus é la amor, iglesia Dios es amor, está impedindo do Espírito Santo agir. está impidiendo al Espíritu Santo E actuar. teve até um que disse Y tuvo hasta uno que dice no norte do Brasil, que en el norte del Brasil, reteté de Jesus. reteté de Jesús. De Jesus nada. De Jesús nada. Reteté da carnalidade. Reteté de la carnalidad. Reteté da emoção carnal. Reteté de la emoción carnal. Reteté da meninice. Reteté de la meniniz. Porque jamais o Espírito Santo vai operar Porque dessa jamás maneira. el Espíritu Santo va a operar de esa forma. Pessoa quebrando o La púlpito. persona rompiendo el púlpito. Pessoa em roda de fogo. Persona en rueda de fuego. Eles ficam até marchando pelo ritmo Se da quedan música. hasta marchando al ritmo de Começa la a tocar música. o teclado. Empieza a tocar el teclado. O hino tá devagarzinho. La alabanza está despacio, Aí a lenta. pessoa fica marchando Y la um persona pouquinho. empieza marchando poquito, Devagarzinho. lento. Aí daqui a pouco começa o teclado a aumentar o som. En un momento empieza a aumentar el sonido. el Aí a teclado, pessoa aumenta y la o persona gingado. aumenta el gateado. Aumenta o marchar. Aumenta el Daqui a marchar. pouco o teclado, a guitarra dispara. Y de un momento la guitarra dispara. Aí a igreja já ficou La iglesia ya se uma quedó verdadeira aberração. una verdadera aberración. Olhos esbugalhados. Ojos echados hacia Pregador adelante. saindo do púlpito e indo buscar outro para levar Predicador pra roda de saliendo del fogo. púlpito yendo a buscar a otro a la rueda de fuego. Outros pulando, carregando banco na cabeça. Otros saltando, llevando bancos en la cabeza. Outros dão um murro, voa óculos, voa arco, voa Vuelan presilha, anteojos, voa tudo. vuela todo. Outros deixam o olho do outro roxo, Otro deja dá el ojo murros no rojo del estômago, otro, da ficam golpes fazendo en el aviãozinho, estómago, se queda haciendo avionitos, ficam gritando estridentemente, se quedan gritando estridentemente, ficam com olhos esbugalhados, ficam soprando no se microfone, quedan soplando en el micrófono, outros ficam fazendo aviãozinho, otros se quedan haciendo panela de avioncitos, pressão, olla de presión, limpa vidro, limpia vidrio. enfim. Deus está nisso? Dios está en eso. Nós estamos proibindo do Espírito Santo operar. Mas nós queremos ordem no culto. Nosotros queremos orden en el culto. Porque o culto é o local que Deus se Porque manifesta. el culto es el lugar donde Dios se manifiesta. 1 Coríntios capítulo 14, 1 versículo Corintios, 26 capítulo e 14, versículo verso 40. 26 y verso 40. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo decentemente e com orden. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. Ordem e decência. Orden y Que decencia. decência tem um culto. ¿Qué decencia tiene un Que culto? todo mundo fica pulando. Que todo el mundo se queda Vão pra saltando, frente do púlpito, van adelante del púlpito, ficam gritando. se quedan gritando. Que ordem tem esse culto? ¿Qué orden tiene esse culto? Como é que Deus vai operar no meio da bagunça? ¿Cómo Dios va a operar en medio de O la espírito bobada? desordeira é o espírito do diabo. El espíritu se sordera, es el espíritu del Espírito diablo. Santo é espírito ordeiro. El Espíritu Santo Ordeiro. es un espíritu que ordena. Ele gosta tudo com ordem. Él le gusta todo con orden. E com decência. E com decência. Não com desordem, não. No con desorden, no. Se a pessoa usar o seu Si entendimento la persona utilizar su e entendimiento deixar Deus y agir, dejar a Dios se actuar, controlando, controlándose, ela evita a meninice. ella evita minis, Ela não entra na carne de jeito nenhum. ella no entra en la carne de Ela ninguna manera. sente o poder, Ella siente el poder, ela goza do poder, A ella le gusta el poder, ela abraça o poder ella abraça el e não poder, entra na meninice. y no entra en el minis, Porque ela se autocontrolou, porque ella se porque ela usou o seu autocontroló, raciocínio. porque usó su raciocinio. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de Tá pensar. vendo? Maduros. ¿Está viendo? Maduros. Quem fica assim ¿Quién se queda são así? pessoas que não são maduras Son na fé. personas que no son maduras en São la fe. pessoas imaturas Son personas que não inmaduras tiveram a experiência que real no com o tuvieron Espírito experiencia Santo. real con el Espíritu Santo. O diabo, como eu já falei, é quem tira El o diablo, entendimento como ya das he dicho, pessoas es quien saca el entendimiento para de las fazerem personas badernas, para fazerem para desordem. hacer desorden. E através disso, Y Satanás por tem medio de campo eso, livre Satanás tiene campo libre para a efetuação de seus intentos. para la efectuación de sus Por exemplo, intenciones. 2 Coríntios Por ejemplo, 4:4. 2 Corintios 4:4. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los Vendo? incrédulos. Ele que cega. Está viendo, Ele es que él tira o seu quien entendimento. ciega, quita su entendimiento. Vamos mais versículos. Vamos más versos. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, Deus vos reconciliou. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O poder do Espírito Divino El poder del Espíritu Divino não exclui o raciocínio, no excluye el raciocinio. porque a Bíblia diz, Porque dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, verso que 13, Deus cingiu os lombos do nosso entendimento. Deus cingiu os lombos do nosso entendimento. E a Bíblia diz, y dice la Biblia, Marcos 12:30, Marcos 12:30, amamos o Senhor de todo o coração, amamos al Señor de todo nuestro corazón e de toda a nossa y de alma, toda nuestra alma e de todo o nosso y de entendimento. todo nuestro É com entendimiento. entendimento. Con el entendimiento. Passou disso. Pasó de eso, Saiba, sepa, é meninice, en meninice, é desordem, es desorden, é falta de es controle, falta de control, é coisa que Deus não es cosa que aceita Dios mesmo. no acepta mismo. Fica igual um centro de macumba, Se queda igual en un centro de fica igual um macumba, terreirão. se queda igual en un Isso é terrero. operação do Espírito Santo? ¿Eso es operación del Espíritu Santo? Isso é operação de Deus? ¿Eso es operación de Dios? ¿Será? ¿Será? Não tem, o povo não tem entendimento do que está fazendo. El pueblo no tiene entendimiento Quando de a lo que está pessoa haciendo. volta, diz que volta espírito nela, Cuando la persona vuelve al espíritu de ella, que
Eu não sei o que ¿Qué es aconteceu. lo que hizo? Tá no com a sé lo que cabeça pasó. rachada. Por Está con quê? la cabeza rajada, ¿por qué? É o poder do Espírito Es el Santo. poder del Espíritu Santo. Mas você não viu o púlpito? Pero usted no vio el púlpito. Ah, não vi. Ah, no lo vi. É a carnalidade! Es la É o carnalidad. reteté! Es el retete. É a canela de fogo! Es la canela de Outros fuego. pisam no sapato do outro, incha até o Outros pé do outro. Pisa el zapato del otro y Outro se quebra os hincha. dentes do outro. Otros quiebran el dedo Fica del aquela otro. gargalhada santa Se queda aquella carcajada santa no meio do culto. en mitad del culto. Isso aí não é culto, isso é uma bagunça. Eso no es culto. Isso é uma es baderna. Isso é falta de Eso ordem. es falta de orden. Vai lá no juiz pra você ver. Va al juez para Se que tem usted vea bagunça lá, si hay você pode falar o necessário. tonterías allá. Usted solo puede hablar Com lo ordem e necesario. com decência. Con orden y con decencia. Da mesma forma de la no misma culto. manera en el culto. Você tem de fazer o que Deus Usted quer. Tiene que hacer lo que Dios Dar quiere. glória a Deus, Dar aleluia, gloria a bater Dios, palma. Aleluya, aplaudir. Salmo 47, aplaudir o Senhor com as mãos. Salmos 47, aplaudir al Señor con las Salmo manos. 29:9. Salmos 29:9. E no seu templo cada um En su grita templo, glória a Cada Deus. uno grite gloria a Então Dios. isso é permitido. Entonces eso es Porque permitido. não sai da ordem. Porque no sale de la Como orden. você é permitido falar algo diante do juiz. Como no es permitido hablar algo delante del juez. Agora, Ahora, bagunça, o juiz manda pra cadeia. O juiz manda para o chilindró. Manda amarrado lá o gemado. Agora, bagunça no culto? Jamais. O crente tem de ter temperança. el creyente tiene que tener templanza. O que é temperança? ¿Qué es templanza? É domínio Es próprio. dominio propio. A pessoa se autodominar. La persona autodominarse. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Atos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, verso 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Paulo falava a respeito da justiça, Pablo hablaba acerca de la da justicia, temperança, de la templanza, que é o domínio que es próprio el dominio e propio do juízo vindouro. y del juicio Então o homem venidero. tem de ter temperança Entonces el hombre tiene que tener e templanza sair y da salir meninice. de la meninice. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Meninice, abandone as Meninice. coisas de menino. Abandone las cosas de Seu olho niño. esbugalhado é coisa de menino. Essa espada de fogo na sua mão é coisa de Esa menino. espada de fuego en su mano es cosa de Este niño. aviãozinho é coisa de menino. Ese avioncito es cosa de niño. Essa bicicleta, você fica olhando para o alto fazendo bicicleta, é coisa de menino. Se queda mirando a lo alto y haciendo bicicleta es cosa de Esta niño. queda de poder é coisa de menino. Esa caída de poder es cosa de niño. Esse ficar rodando a baiana é coisa de Eso de quedar menino. rodando la baiana es cosa de niño. Fica rodando com a mão para trás como centro de Queda macumba. rodando como É las coisa manos do para atrás, como diabo. el centro de macumba es cosa del diablo. Que você tem de abandonar. Que usted tiene que Que abandonar. eu tenho de abandonar. Que eu tenho que abandonar. Que nós temos Que de nos nosotros consertar. tenemos que arreglar. 1 Coríntios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Isto é um vento de doutrina. Esto es un viento de E doctrina. vamos abandoná-lo agora. Y vamos a abandonarlo ahora. Este evangelho empirista. Este evangelio empirista. Basta a palavra. Basta la palabra. O maná é a palavra. El maná es la palabra. Ele faz você viver. Él le hace a usted vivir. Capítulo 4, 14 de Efésios. Capítulo 4, 14 de Efesios. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que Deus abençoe. Que Dios le bendiga. Que Deus continue falando ao seu Que coração. Dios siga hablando a vuestro corazón. Que é o evangelho empirista. Este es el evangelio Que empirista, gosta de novidades. que le gusta de novedades, Gosta de adoração le gusta de profética. adoración profética, De queda no de poder. caída en el poder, Gosta de le meninices. gusta de meninices, Que você hoje descobriu que usted ha descubierto hoy, que é tudo condenado pela que Bíblia. está todo condenado por la Que Deus Biblia. continue falando. Que Dios siga hablando. Quem se despede na paz do Senhor, Su hermano en Cristo, Cristian seu Amorim. irmão Johnny Mangi. Deus abençoe Brasil e o mundo. Que Dios le bendiga a Brasil y el mundo. Fiquem com Deus. Queden con Dios. Na paz de En Cristo. la Até paz quarta de que Cristo. vem. Hasta miércoles que viene.